Este é o canal Brasil Notícias, eu tô de volta com mais notícia para vocês, mais informações. Bom, pessoal, vamos falar agora um pouquinho da... O pessoal do PT ontem fez uma reunião, né? E eu achei muito interessante, que eu entrei aqui no blog do Josias, eu gosto muito do blog do Josias. O cara, ele faz uma coluna meio que humorística, mas tem uma visão bem perspicaz da coisa, assim, sabe? Ele capta legal e traz de um jeito bem solto, bem bacana pra gente acompanhar. E eu gostei aqui, eu vou ler pra vocês. Olha só que interessante, mas antes se inscreve no canal, aperta o sininho das notificações, ajuda a gente, compartilha, dá aquele joinha bacana aí, porque a gente precisa do apoio de vocês aí, para chegar aos 15 mil inscritos. Vamos começar com o título, gente, olha só. Sujo, PT trata Flávio Bolsonaro como mal lavado. Ou seja, o PT não aprende, gente, o PT não aprende. Os caras estão enterrados na fossa até o talo. Mas eles não... ou fingem que não veem, ou pensam que o povo é trouxa e simplesmente vão acusar os outros do crime que eles estão afundados até a tampa. Mas vamos à matéria, olha só. Com a presença de Gleisi Hoffmann, presidente do PT, parlamentares da legenda reuniram-se em Brasília na noite desta segunda-feira, 21. Ao final do encontro, Gleisi e o deputado Paulo Pimenta, líder do partido na Câmara, cobraram punição para o senador eleito Flávio Bolsonaro e seu ex-assessor Fabrício Queiroz, investigados sob a acusação de realizar movimentações suspeitas em suas contas bancárias. Presta atenção no texto. Em movimentação suspeita. O que é suspeito, necessariamente, pode ser e pode não ser crime, né? Às vezes você vê uma pessoa agindo uma coisa suspeita, depois você chega lá e você descobre que não tem nada a ver com coisa errada. Tô certo ou tô errado? Quantas vezes, né? Quantas vezes nós não passamos por situações que alguém chegou e falou: tu tava fazendo isso? Não, você sabe que você não tava fazendo aquilo. Mas a pessoa viu de longe, achou, deu aquela impressão e no final das contas a pessoa julgou você errado. Bom, é suspeita, né? O termo aqui é usado em todo, né, movimentação suspeita. É estranho, mas não quer dizer que seja errado. Aí o Paulo Pimenta, já estão condenando o cara. Vamos, né, condenar o cara. Vamos continuar a matéria. Quer dizer, PT é assim, eles não ligam para ver se você tem culpa ou não. O que eles querem é condenar a oposição. Eles falam que o Bolsonaro é quem quer torturar, quem quer pisar, mas na verdade, na fala é o Bolsonaro. Na prática, quem faz isso é o PT. Mas vamos lá, continua. Alvo da Lava Jato, Gleisi, ó, tá vendo? Alvo da Lava Jato, quem? Gleisi Hoffmann. Mas continue, olha só como ela é maravilhosa. Alvo da Lava Jato, Gleisi recordou que Jair Bolsonaro, o pai de Flávio, chegou à presidência, ó, taxando o PT de corrupto. Ele disse que iria acabar com a corrupção. Colocou o Sérgio Moro, algoz, eu acho muito bacana essa frase que eles usam, do presidente Lula no Ministério da Justiça para dizer que uma das principais bandeiras seria o combate à corrupção. Eles têm que explicar isso à sociedade. Todos precisam ser investigados. Nisso a senhora tem razão. Até porque vocês já estão sendo, né? Eu acho que vocês não querem ser investigados sozinhos. Fala aí. Outra coisa, Gleisi, esquece, Lula não é presidente, ele é ex-presidente, atual presidiário. Eu sei que presidente e presidiário são quase parecidos, né? Começam do meu, ó, presidente, então são quase iguais, presidiário, presidente. Então você precisa decorar a palavra certa, presidiário, tá? Não é presidente. Continua aqui. Não foi que eu parei aqui? Combate à corrupção, blá 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 blá, eles têm que... vocês também têm que explicar muita coisa. Vamos lá. Paulo Pimenta lembrou que os dados colecionados pelo COAF sobre a conta bancária típica de Queiroz, o faz tudo do primogênito de Jair Bolsonaro, ganhou noticiário há mais de um mês. Agora olha que bacana. Na semana passada, vieram à luz dados referentes à conta do próprio Flávio Bolsonaro. E ninguém foi interrogado até o momento. Se essa denúncia envolvesse alguém do PT, teria sido essa mesma postura? Uma pergunta, né, do Ministério Público, né? E olha o erro aqui. Vou ler de novo aqui, ó. Interrogado até o momento, né?
Se essa denúncia envolvesse alguém do PT, teria sido essa mesma postura do Ministério Público Federal? Bom, dois pontos aqui que ele errou. Primeiro, tem o deputado siciliano, que está lá com uma movimentação de 40 milhões de dólares, de reais, cujo a sobrinha dele, é prima, não sei, movimentou 28, né? Ela é assessora, movimentou 28 milhões. Quer dizer, ele está fazendo um questionamento onde a resposta está clara no próprio partido. Né? Dois envolvidos no partido dele, né? A sobrinha mais o tio, que é do PT, estão nessa movimentação de 40 milhões, que é 10 vezes mais do que o ex-assessor do Flávio movimentou, e ninguém falou nada. Vocês veem como eles questionam as coisas? É porque eu acho que eles querem que alguém vá lá e cutuque eles, não é possível. Mas vamos continuar. Outra coisa que eles erraram, não é Ministério Público Federal, Paulo Pimenta, se informa. Vamos lá. Eles estão tão doidos que nem sabem em que lugar está o processo. O entusiasmo com que cair em cima dos pecados do clã Bolsonaro denuncia um desejo incontido dos petistas de nivelar os novos donos do poder às culpas comuns do PT e dos seus parceiros dos 13 anos em que estiveram no comando. No afã de aproveitar a matéria-prima fornecida pelo filho mais velho do capitão, o petismo comete equívocos factuais e esquece de mencionar ou lembra, né? Ou esquecem de falar ou lembram de omitir. Achei bacana essa colocação. Que há digitais petistas também no caso COAF. Paulinho Pimenta. Quem se ocupa do esquadrinhamento das contas de Flávio Bolsonaro e de Fabrício Queiroz, que o assessor ou na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, é o Ministério Público Estadual, não o MP Federal. Ó o erro! Como supõe o companheiro Paulo Pimenta. Convocados para dar explicações, o filho do presidente e seu ex-assessor não deram as caras, ele falando. Noutros tempos, seriam conduzidos na marra, mas aí vem a resposta do questionamento dele. Presta atenção. Vocês lembram do tempo das conduções coercitivas? Quem era contra as conduções coercitivas? Quem foi que entrou com inúmeros processos contra as conduções? O PT é tão bacana que é assim, aquilo que eles não querem para eles querem para os algozes dele, como eles chamam, né? Ou seja, a justiça para eles só serve para eles, as ações só servem para eles, para os outros não. Olha só aqui vamos dizer assim, como é que é a palavra? A incoerência deles. Bom, cadê aqui? Noutros tempos, seriam conduzidos na marra, mas, olha só, o ministro Gilmar Mendes, do STF, proibiu as conduções coercitivas sob aplausos do PT, ou seja, eles estão reclamando daquilo que eles lutaram para derrubar. É incrível isso, né? Quer dizer, eles eram contra as conduções coercitivas. Agora, eles já são a favor, porque o alvo são os bolsonaros. Então, quer dizer, Paulo Pimenta nos olhos dos outros é refresco. Continue, Gui. Graças a uma decisão liminar do ministro Luiz Fux, também do Supremo, a apuração que envolve Flávio e Queiroz encontra-se suspensa desde a semana passada. Mas Gleisi Hoffmann evita levar à Suprema Corte a alça de mira, pois seus magistrados julgarão em abril ações que podem resultar na revisão da regra sobre a prisão de condenados em segunda instância, ou algo que abriria a cela de Lula. Por que Gleisi Hoffmann não atacou pedra no Fux? Vocês entenderam? No Luiz Fux. Porque em abril vão julgar lá a questão se solta o povo da segunda instância ou se não solta. Isso beneficia Lula. Se não fosse isso, eles tinham atirado pedra no Fux. Vê como o jogo de interesses aí é maravilhoso, né? Eles não trabalham a favor do povo, eles não estão preocupados com corrupção. Eles estão preocupados em derrubar o governo. A prova está aqui. Eles criticam lá a questão do Flávio Bolsonaro, do Queiroz, mas não criticam a questão do companheiro deles.
Eles falam que a mídia, se fosse no caso deles, o MP estava encarcando. Pô, eles estão no caso, com 10 vezes mais. E você vê notícia falando do siciliano, da sobrinha, você não vê. Olha só como eles são mentirosos e manipuladores, né? E deviam atacar pedra agora no Fux também. Afinal de contas, o Fux barrou o processo. Além de Flávio Bolsonaro, o MP do Rio vareja as contas de outros 27 deputados e ex-deputados estaduais. Junto com assessores, eles foram fisgados pelo COAF com transações bancárias suspeitas. Entre todas as pessoas enroscadas, a que teve a movimentação mais volumosa foi Elisângela Barbieri. Coisa de 26 milhões de reais entre janeiro de 2011 e junho de 2017. Apura-se a origem. Elisângela é assessora do presidente em exercício da Assembleia do Rio, o deputado estadual André... Quem? Siciliano. Da onde? Do PT. Ele nega qualquer mal feito, aprendeu com Lula. Alheio à suspensão do companheiro, Pimenta e Gleisi começam a mencionar a hipótese de abrir em Brasília uma CPI para espremer Flávio Bolsonaro. Olha, é melhor vocês não abrir não. Porque se vocês abrir vai ser outro tiro pela culatra de novo. Vai ser outro feitiço contra o feiticeiro. E é dessa vez que o PT arreia de vez. Vocês têm gente até o talo envolvida em corrupção, principalmente nesse negócio do COAF. Vocês não mexem com isso não. Porque, ó, tem uma diferença. A questão do Flávio Bolsonaro, o cara tem provado a origem do dinheiro. A pergunta é, o André Siciliano pode provar a origem do dinheiro? A filha dele pode, a sobrinha dele pode provar lá a origem do dinheiro? Você já pensou se descobrir que esse dinheiro foi movimentado para vocês, para o PT? Rapaz, fiquem quietos. Não tenta derrubar. Olha, vamos ler. Alega-se que é preciso buscar atalhos para contornar a lentidão do Judiciário e do Ministério Público. Outro ponto que eu achei interessante aqui, gente. Eles estão reclamando da lentidão do Ministério Público. Vocês lembram que há dias atrás eu trouxe não uma, mas umas 3 matérias que a Gleisi Hoffmann reclamava da pressa que o Judiciário tinha em julgar Lula? Que eles queriam que fosse mais lento. Vocês... Gente, eu não entendo o PT não sabe o que quer. Eu canso de dizer que esses caras estão querendo barata toda assim, ó, para um lado e para o outro. Porque uma hora eles reclamam porque o processo de Lula é rápido. Agora já estão reclamando porque estão dizendo, não, porque se o processo for lento, a gente vai contornar, a gente vai achar um caminho para andar mais. Gente, vocês têm que decidir, ou julga as coisas rápido ou julga lento. O que não pode é o seguinte, é o de vocês serem beneficiados com a lentidão e os outros serem encarcados na Inquisição. Quer dizer, o PT mostra claramente um sistema autoritário de perseguição aos seus. Você vê, Flávio Bolsonaro até agora atacado por todos os lados, pelo PT e tudo. Paulo Pimenta indo lá, levantando, fazendo o ministério atrás do cara, fazendo ação. Você vê alguma crítica do Flávio Bolsonaro em relação ao PT? Nada. Agora eu pergunto a vocês. O PT, que está enrolado até o pescoço, o que eles fazem? Perseguem. E a pergunta é, estão atrás de justiça? Não. Porque se eles estivessem atrás de justiça, eles começavam dentro do próprio partido. Você vê, o Bolsonaro pai já reconheceu, dizendo que se o filho tiver coisa errada, vai pagar. Você viu o Paulo Pimenta dizer, não, se o André Siciliano tiver coisa errada, vai ser punido. Não, vocês não vê nem mover uma palha. Pelo contrário, estão até encobrindo e estão focando tudo no Flávio Bolsonaro, que é para esconder a corrupção deles. Vamos embora. Se não tivermos outro caminho, se percebermos que eles não vão investigar, que estão fazendo, olha só, um jogo de proteção à família Metralha, não nos resta outra alternativa que não seja o mecanismo da CPI, para que a verdade possa aparecer, declarou Pimenta. Grudando na dinastia Bolsonaro, uma pecha equivalente ao apelido pejorativo que atormenta os filiados do Partido da Esquerda Vermelha. Ou seja, metralha pra petralha. Não, gente, era só o que me faltava agora. Os caras... Gente, desculpa, não dá pra ler essa matéria e levar a sério não, gente. Porque é ridículo o papel do PT. E outra,
Eles querem colocar a verdade a todo custo. O problema dessa história é que a verdade, para eles, pode não ser muito agradável, porque eles podem acabar descobrindo que Flávio Bolsonaro, ou melhor, eles podem acabar provando de vez que Flávio Bolsonaro é honesto, e podem acabar abrindo a caixa de Pandora de corrupção do COAF relacionada ao PT e acabar de, afundar o resto. Soltarem os fantasmas da corrupção, da caixa de Pandora, e acabar sendo atormentados pelos... Gente, não, o PT... Sei não, gente, o PT tá sem noção. Tá sem noção. Vamos lá. Cadê? Onde foi que eu parei aqui? Que eu nem sei mais. Deixa eu voltar aqui. As filiadas do partido da Estrela Vermelha... Ah, tá. Desde o mensalão Petralhas... é um assunto para discutirmos com os demais partidos de oposição. A partir da primeira semana de fevereiro, ecoou Glaze. Vamos lá. Com sua cúpula presa, denunciada ou investigada, o PT lida com o odor que exala das contas do filho. Quer dizer, o PT tá lá com, né, toda a cambada do PT, inclusive o chefão, né, o barbudo lá, o Barba Ruiva. Todo mundo preso, condenado, outros até pendurados pela corda, já balançando, né? Quase levando a canetada, né? Enfim, mas eles, né, tem que buscar. Bom, vamos lá, onde foi que eu parei? Com sua cúpula presa, cadê? Deixa eu ver. Das contas do filho de Jair Bolsonaro, com um entusiasmo de um gambá que fareja o cheiro de outro. O vigor com que o sujo aponta para o mal lavado desencoraja os críticos. Afinal, não convém discutir com... Cara, foi com chave de ouro essa frase aqui. Cadê? Deixa eu voltar aqui. Aponta, aqui, deixa eu ver. Sim, ó só. Afinal, não convém discutir com especialistas. Ou seja, aqui que o colunista fechou dizendo o quê? Discutir com o PT não adianta, porque os caras são peritos na corrupção. Farejam de longe a corrupção. Quer dizer, são tão corruptos, tão profissionalizados na situação, que os críticos nem vão debater com os caras. Pra quê? Bom, os caras são especialistas, mano. Os caras roubaram o Brasil, afundaram o país. Vamos lá. Fundos de pensão. E o Lula está sendo investigado nisso aí. O Palocci, vocês já viram que eu trouxe a matéria aqui, já encarcou para o Lula nisso daí, né? Lula e Dilma. Então, fundos de pensão, mensalão, mensalinho, Petrobras, né? Teve outro também aí, né? Que eu esqueci o nome agora, rapaz. Tem também Zelotes, que até os filhos do Lula estão envolvidos, né? Enfim, eu contei 5 aqui de cabeça. 5 CPIs de cabeça. E se a gente sentar aqui, esse número estica, né? Aí você tem ministros do governo Lula, você tem ministros do governo Dilma, né? Vocês têm deputados do PT, vocês têm senadores do PT, até ex-presidentes do Brasil, do PT, envolvidos em corrupção. E aí os caras querem fazer uma festa em cima de uma suspeita. Quer dizer, gente, eu pergunto, o que é mais? Provas concretas condenatórias ou suspeitas? Porque vejam só, o que é uma suspeita? É algo que pode levar tanto para um crime quanto para não. Por exemplo, eu sou um cara normal, simples. Aí vamos supor que todo mês eu ganho, sei lá, suponhamos aí que eu trabalho numa empresa grande e, sei lá, eu ganho 10 mil reais por mês. Suponhamos aí. E todo mês eu deposito, sei lá, 2 mil reais na minha conta. E vou lá depositando 2 mil todo mês. O COAF, ele vai caracterizar esse valor, esse todo mês, esse depósito, como um rito, como um hábito meu. É como se fosse um histórico, né? O padrão dele é esse aqui. Aí vamos supor, de alguma maneira, sei lá, meu pai faleceu alguns anos atrás e eu não sabia, meu pai tinha um patrimônio que eu não sabia. Aí eu herdei esse patrimônio e vamos dizer que tinha lá, sei lá, quem me dera, né? 200 mil reais em dinheiro. Eu pego esses 200 mil reais em dinheiro e vou lá na minha conta poupancinha, que eu sempre só deposito 2 mil e ponho, sei lá, 200 milhões de reais.
Eita, meu Deus, quem me dera. E aí o que acontece? Para o COAF, esses 200 milhões que entraram é estranho. Porque vamos supor que eu tenho a conta, sei lá, 10 anos. Eu nunca passo de depósito, é sempre no limite de 2 mil, 3 mil, ou às vezes 1.500. É sempre nessa margem. De repente cai um depósito de 200 mil reais, acende a luzinha vermelha do COAF. Uma movimentação suspeita. É aí aonde entra a questão do termo usado, movimentação suspeita do COAF. Não é que o cara cometeu um crime, mas é que o cara fez uma movimentação que não é típica dele, que não é do natural dele, que ele não faz. Tem cara que pode depositar 200 mil todo mês, que pro COAF é normal, porque é típico dele. É natural daquele empresário, enfim, do cara. Agora, se o cara não deposita 200 mil reais todo mês, aí quando cai esse valor, os caras falam, peraí, tá estranho, tem alguma coisa... E aí vai se investigar. Quando o COAF investigar, vai descobrir que eu recebi uma herança. E aí está justificada a origem do dinheiro. A suspeita se desfaz e eu deixei de ser visto como suspeito. Aí eu cometi um crime? Eu pergunto para vocês. Porque o COAF me viu como suspeito numa movimentação atípica e aí eu por acaso, acabei sendo... Eu fui criminoso por causa disso? Não. Mas a movimentação foi suspeita? Foi, porque não era o natural do meu histórico. A mesma coisa aconteceu com o Flávio, ele foi lá e explicou. Só que os caras do PT, o que eles falam? Eles pegam essa coisa suspeita, né? Que até que se prove o contrário, o cara é inocente, e já condenaram o cara. Mas eles não olham para dentro do próprio partido, nem para os aliados deles mesmos. Vocês lembram? Há anos atrás, a conta de 150 milhões de dólares que o Palocci relatou que movimentava em Zurique, se não me falha a memória, acho que era em Zurique, né? No nome de Lula e Dilma, no paraíso fiscal. Mas você vê o povo falando hoje, você não vê, acabou aquela história, morreu, né? Já era, Deus Amélia, ninguém fala mais disso não. Você vê alguém falando do Zé Dirceu lá, o cara tá solto, rodando o Brasil e o mundo aí, mas ninguém fala mais do Zé Dirceu não, né? Você vê alguém falando dos 51 milhões do Palocci, o Palocci é quem tá lá agora, né, encarcado, mas você vê o PT falando da origem desse dinheiro de 51 milhões lá do Palocci, que inclusive, né, do dinheiro que a Gleisi Hoffmann pegou, junto com o marido lá, ninguém fala nada. Ninguém fala, não, é porque o STF foi lá e não sei o que. É mesmo, tem certeza? E aí? Como é que ficam essas questões? Vocês veem que eles ficam cavando, eles ficam caçando. Gente, aguardem e esperem, que vem mais coisa por aí. Muito em breve, eles vão acabar reclamando até do furo do sapato do filho do Bolsonaro. E tomara que ele não costume usar sapateiro, porque se ele trocar o sapato, um solado do sapato do filho do Bolsonaro, ele pagou pro cara consertar, o cara colocou um diferente. É fraude no sapato do cara. Desoriginalizou o sapato. Pronto, tá aí, né? Enfim, Paulo Pimenta nos olhos dos outros é refresco.